de coagulação em jogo, entra a coagulação em jogo, mas só que essa coagulação, ela também não pode perder o controle. Então, assim, eu também tenho que ter mecanismos para eu não fazer uma trombose exagerada, né? E ocorre também a remoção do coágulo por fibrinólise. Então, assim, para que o processo ocorra sem nenhum efeito indesejado, eu preciso ter um equilíbrio de todas essas fases. E a gente sabe que no paciente cirrótico, nós temos alguns defeitos plaquetários, e tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, os quantitativos, a gente vê que os pacientes têm a trombocitopenia por várias causas. Então, o que a gente mais lembra e mais fala é o hiperesplenismo, né? Mas também tem a mielossupressão, paciente que tem uma hepatopatia crônica, por exemplo, por vírus C. Por vezes o paciente tem plaquetopenia só por conta do vírus C, né? Então, às vezes o paciente nem tem fase de cirrose, já tem plaquetopenia, né? Então, tem o efeito de mielossupressão direta por conta do vírus, deficiências nutricionais, né? Vitamina B12, ácido fólico, e a toxicidade direta causada pelo etanol, que é uma das principais causas de doença hepática crônica. E, além disso, por conta da insuficiência hepática, existe uma diminuição da produção de trombopoetina e também um aumento da quebra. Então, existe vários motivos para termos a trombocitopenia e não só por hiperesplenismo. Isso é interessante porque muitas vezes o paciente não tem um baço tão, um aumento, o tamanho do baço tão significativo, e o paciente tem uma plaqueta assim que não parece ser resultante só disso, né? Então, vale a pena a gente lembrar de outras causas que às vezes a gente fica bem focado no hiperesplenismo e esquece. E às vezes a gente, trabalhando com isso, né, a questão da abstinência, repor as deficiências nutricionais, você tem aí um ganho de plaquetas. Além disso, as plaquetas, por vários motivos que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, elas também têm uma hipoagregabilidade. Então, ela tem uma maior dificuldade de fazer um tampão plaquetário. Só que nós aprendemos desde cedo, né, que talvez a hepatopatia fosse um protótipo de coagulopatia hemorrágica, né? Então, vários colegas têm receio de fazer procedimentos invasivos, né? Fica repondo sem um critério claro, baseado em evidência, repondo plasma, repondo plaqueta, por conta dessa ideia, né, de que a cirrose é um protótipo de coagulopatia hemorrágica, que hoje nós sabemos que é uma ideia equivocada. Então, existem várias anormalidades da coagulação na cirrose. Então, tem a questão mesmo na primeira fase, né, quando eu falo de plaquetas. Então, a hipoagregabilidade, trombocitopenia. Então, a funcionalidade da plaqueta está reduzida, e tudo isso acontece tanto da questão da trombopoetina, como também um maior consumo por conta do hiperesplenismo que sequestra mais. Tem também um defeito da interação plaqueta-endotélio. Então, quando tem que reparar, existe um defeito da própria interação, e a própria bilirrubina aumentada causa uma dificuldade, uma agregabilidade maior. Então, vocês veem que em todo ponto aqui tem pontos para mais e para menos, né? Então, tem uma maior regulação do fator de von Willebrand. Então, existem anormalidades tanto para maior função plaquetária quanto menor função plaquetária, que isso é interessante que a gente veja. Também na segunda fase, que a gente entra aí os fatores de coagulação, tem uma diminuição de praticamente todos os fatores da coagulação e deficiência de vitamina K. Isso prolonga o tempo de protrombina, sim, e a gente também vê um aumento, uma deficiência de proteínas, como proteína C, proteína S e antitrombina 3, que estão presentes no paciente que tem insuficiência hepática, tanto que nós temos pacientes com Budd-Chiari por conta de deficiência dessas proteínas, tá?
E também existe uma fibrinólise aumentada em de 30% a 60% dos pacientes cirróticos. Então, o paciente faz o coágulo, tem toda essa primeira, segunda, terceira fase, tudo ok, mas ele tem uma fibrinólise aumentada e esse coágulo se desfaz em 30% a 60% dos pacientes. Então, imaginem vocês, assim, um paciente sem nenhuma doença, um paciente isto, que não tem uma hepatopatia, todos nós temos mais fatores de coagulação do que nós precisaríamos para ultrapassar aí as intempéries durante a vida. Então, a gente tem uma condição mais protrombótica, tanto que quando um paciente que não tem nenhuma comorbidade, ele interna para fazer uma cirurgia, se for uma cirurgia mais prolongada, alguma coisa mais mórbida, a gente faz o cálculo de score de risco e a gente anticoagula o paciente. Então, o paciente Child-A, ele está mais nesse extremo, né? Então, ele tem, sim, uma maior possibilidade de trombose do que de sangramento, tá? Só que, à medida que as coisas vão progredindo e o paciente vai ficando com disfunção hepática, isso ocorre aumento do risco de sangramento, mas a trombose também permanece ali, tá? Então, assim, ela não desaparece. E isso a gente vê que, à medida em que ocorre uma perda de função hepática, eu tenho menos fatores de coagulação, tenho menor contagem de plaquetas, então realmente ocorre aí uma mudança bem dinâmica, é um processo dinâmico. E isso que é interessante, porque existe um balanço, é um balanço hemostático. O paciente que não tem hepatopatia, ele tem uma base de equilíbrio muito mais ampla. Então, ele precisa de bem menos dos fatores de coagulação que o fígado é capaz de produzir, e à medida que ocorre um estresse, tem uma base bem larga para que o corpo não, o organismo não tenha descompensações protrombóticas ou para sangramento, tá? Então, essa ideia aqui do elefantinho é exatamente isso. E já o paciente cirrótico, essa base é bem curtinha. Então, não é que o paciente seja mais protrombótico ou tenha um maior risco de sangramento. Ele está num equilíbrio bem tênue. Então, é aquele paciente que ele tem uma reserva hemostática pequena. Então, um processo infeccioso, um sangramento de maior monta, né, um risco maior, ele não vai conseguir chegar no equilíbrio como um paciente que não tem hepatopatia. Então, como nós vimos, em condições normais, os níveis plasmáticos dos fatores da coagulação estão bem acima do nível necessário. Então, apenas 20% a 50% do nível normal é realmente necessário. Então, nós temos uma margem de segurança. E na cirrose, existe uma menor margem de segurança, se é que ela existe. Então, à medida que o paciente vai evoluindo com a disfunção hepática Child B, Child C, essa reserva fica cada vez menor. Então, é um sistema frágil e propenso a ser inclinado para os extremos. Então, tanto para uma condição trombogênica como com a condição hemorrágica. E isso, como nós vimos, tem a ver com níveis de proteínas de coagulação, defeitos de função plaquetária. E para tentar equilibrar isso, ocorre um aumento dramático dos níveis de fator 8A e o fator de von Willebrand, exatamente para tentar compensar a menor quantidade de plaquetas e menor agregabilidade, esses fatores aumentam para tentar compensar essa falta de adesão plaquetária, tentando fazer com que as plaquetas que existam, sei lá, 20 mil, 40 mil, elas consigam fazer a hemostasia. A maioria dessas proteínas pró e anticoagulantes são sintetizadas por células parenquimatosas hepáticas. Então, a relação menor proteínas, né, esses fatores de coagulação com disfunção hepática, a relação direta. De todos os fatores pró-coagulantes, exceto o fator 8,
todos os outros estão reduzidos na insuficiência hepática. E, em contraste, o fator de von Willebrand e o fator 8, eles estão aumentados. E muitas vezes, quando você compara os fatores procoagulantes, todos os outros, eles são reduzidos em 5 vezes, vamos dizer assim, e o fator de von Willebrand e o fator 8, 10 vezes mais alto. Então, tem esse desequilíbrio, né? Muitas vezes mais elevado, tentando compensar. E é importante ressaltar, isso cai muito em prova, que todos os componentes da via extrínseca são produzidos por hepatócitos. Então, por isso que o TP e o grau de alargamento do TP foi usado e é usado intensivamente como medida da função sintética do fígado. A questão é que não são apenas esses fatores que predizem se existe um maior risco de sangramento ou não. Então, existem várias outras situações que estão ocorrendo ali, como, por exemplo, os níveis dos inibidores de protease, proteína C, proteína S, antitrombina 3, que também estão reduzidos. Então, o TP e o TTPA não refletem, não chegam perto de refletir o risco de sangramento do paciente com cirrose. Então, eu trouxe, assim, alguns cenários do dia a dia, que a gente tem como desafio, que é aquele paciente que vai no nosso consultório, tem o teste de coagulação anormal, então tem um TP alargado, uma contagem de plaqueta baixa, só que ele não tem sangramento nenhum, aquele paciente que está fazendo um segmento ambulatorial. Transfunde ou não transfunde? Não transfunde. TP e contagem de plaquetas são marcadores muito fracos para risco de sangramento. E isso traz uma imprecisão muito grande e, inclusive, aumenta riscos, né, com a transfusão não bem indicada e também aumenta custos da assistência. Então, desculpe, não corrigi. Existe exceção, por exemplo, quantas vezes a gente não vê um paciente que faz uma hepatite aguda grave, mas que não tem critérios para fulminante, então não tem encefalopatia hepática, e tem uma bilirrubina muito alta, 30 de bilirrubina total, 25 de direta, e esse paciente no início do acompanhamento, ele tinha um TP normal. Só que a bilirrubina demora a cair, as enzimas estão até caindo, né? Mas o TP, depois de 15, 20 dias dessa bilirrubina elevada, ele começa a largar. Nossa, será que está piorando função hepática, né? E assim, a expertise de um hepatologista, de um cirurgião do aparelho digestivo que lida com o fígado, a gente sabe que existe a possibilidade de ter uma deficiência de vitamina K devido à colestase. Então, nesses casos, vale a pena fazer um teste terapêutico com vitamina K. Nesses casos. É muito pontual, muito, muito pontual. Outro paciente que tem uma neoplasia de cabeça de pâncreas e que demorou muito para ser abordado e ficou muito tempo colestático. Nesses casos também existe a possibilidade de administrar vitamina K. Quando existem níveis muito críticos, então aquelas plaquetas de 10.000, 15.000, avaliar risco-benefício, né? Tem alguns pacientes que têm outros fatores de risco para sangramento, né? Principalmente sangramento intracraniano, pacientes que estão com muita tosse, náusea, vômito, situações em que aumenta a pressão intracraniana, vale considerar. Então, o uso rotineiro, ele não tem nenhuma evidência científica com essas considerações. E cenário 2, quando nós temos testes de coagulação alterados e o paciente vai ser submetido a um procedimento invasivo. Então, como vimos, o TP não prevê com precisão risco de sangramento. E assim, quantas e quantas vezes a gente indica uma
paracentese em serviços que não tem muita lida com hepatopata. E aí o radiologista diz, não, tem que corrigir o TP, tem que corrigir o TP. E você fica tentando perseguir, parece o cachorro correndo atrás do rabo, porque não consegue. Você repõe, repõe, repõe e falha. As tentativas, em sua maioria, são falhas, você não consegue chegar no alvo que o colega quer para fazer o procedimento. Então, procedimentos de baixo risco não dosa. Fecha o olho e vai na fé, porque realmente não tem indicação de você corrigir, certo? Cada serviço tem seu fluxo, né? Eu lembro que na USP de Ribeirão, para a gente conseguir fazer com que o centro de endoscopia fizesse ligadura sem corrigir TP e plaqueta, foi uma luta, né? E a gente estou falando de um grande centro. Hoje já é feito sem. Aqui no Einstein, tórax-centese não adianta. O serviço de radiologia não faz sem transfusão. Eles nem querem ver o resultado, mas eles querem que o paciente desça com plasma correndo. Então, cada serviço a gente vai ali com jeitinho tentando fazer educação em saúde com os colegas e avaliando cada caso, né? Um ponto específico, se o paciente tem um risco maior de sangramento, tem um TP alargado, tem uma plaqueta baixa e ele está com uremia, ou ele está infectado, então, assim, nem discute tanto, porque aí são outros dois fatores de risco para sangramento que, se não tiverem bem controlados, eles traduzem mais risco independente para sangramento do que um TP e uma plaqueta. Então, essa é outra consideração a ser feita. Procedimentos de risco intermediário e alto risco, grandes cirurgias, punção lombar, biópsia hepática, tratamentos, né, radioembolização, radiofrequência, a indicação de correção e as metas de plaquetas acima de 50 mil, e aí a outra meta não é TP. Veja que a outra meta é nível de fibrinogênio. Então, o fibrinogênio, ele tem uma maior relação com risco de sangramento do que o TP. E o nível alvo maior que 120, 150, já é um alvo razoável. Se vocês quiserem, por algum motivo, interromper, tirar alguma dúvida, vocês podem interromper. Se não, anota no cantinho também, se não tiver jeito, a gente conversa depois. Ainda falando dos procedimentos invasivos, as plaquetas, elas devem ser administradas o mais próximo possível do início do procedimento. Então, realmente, assim, tem muito cuidado com isso, que às vezes transfunde no início da semana, vai fazer o procedimento no final da semana. Essa plaqueta já foi. Então, ela tem um pico de aumento de plaqueta, cada unidade aumenta de 5 a 10 mil de plaqueta, tem um pico em 1 hora e declina completamente depois de 72 horas. Existe também, eu não sei se vocês conhecem, um agonista do receptor de trombopoetina, que os nossos colegas hematologistas, por vezes, utilizam no tratamento de uma púrpura trombocitopênica idiopática refratária, então, aquele paciente com uma plaquetopenia muito significativa. E esses agonistas, eles conseguem aumentar o nível de plaquetas. Nós temos duas oportunidades, que é o avatrombopac e o lusotrombopac. A questão deles é custo, disponibilidade e um maior tempo para o aumento das plaquetas. Então, tem que fazer ali, em média, 5 dias antes do procedimento. Tem poucos efeitos adversos, é mais cefaleia e também trombose, mas é muito baixo o risco, diante de todo o contexto. O plasma, cada unidade de plasma aumenta a fibrinogênio em cerca de 5 a 10 miligramas por decilitro. E quando você pensa em crio, né, cada unidade aumenta em torno de 50. Então, você consegue corrigir mais rapidamente o fibrinogênio com crio precipitado do que com plasma fresco congelado. Existe também o complexo, né, o concentrado complexo protrombínico. Não estou conseguindo.
que também tem um efeito rápido e tem poucos serviços que tem, é um bem caro, né? Mas também tem um efeito importante, porque ele traz tanto fatores de coagulação, como eles também traz proteína C, proteína S e corrige até vitamina K. Então, é bem interessante esse complexo protrombínico. E o fator recombinante 7A, que é aquele que é usado mais para paciente hemofílico, mas por repor esse fator, é praticamente imediato, assim, a melhora do risco de sangramento, né, do paciente. Então, também é uma oportunidade pouco utilizada. Vamos para o cenário 3. Então, é aquele paciente que está com sangramento agudo. Primeiro, avalia, né? É um sangramento na pele ou é um sangramento intracraniano, né? Avalia a localização, gravidade e grau, né? De comprometimento hemostático, é um paciente mais compensado, descompensado, então sempre esse olhar crítico. Lembrando, né? Só um detalhe. O paciente sangrou depois que fez ligadura. Já existem estudos que avaliam que não há aumento do risco de sangramento se você não transfunde. Então, não foi vista correlação estatística entre sangramento pós-ligadura e alteração de teste da coagulação. Quando nós pensamos em sangramento agudo, lembrar que hoje a gente preconiza um HB-alvo em torno de 7, 8, não mais que isso. Antigamente era por volta de 8, 10, e a maioria dos intensivistas procuravam manter ali em torno de 10. A gente sabe que a transfusão excessiva pode, inclusive, aumentar a pressão portal, causar sangramento de varizes de um paciente que não sangrou das varizes, então sangrou por um outro motivo, e você também tem um sangramento de varizes por conta de transfusão excessiva, ou então um ressangramento se a causa foi hemorragia digestiva varicosa. O alvo de plaquetas maior que 50 mil, de fibrinogênio ali entre 120 e 150, mas esses alvos ainda são um pouco incertos, mas é o que é preconizado. Lembrando, né, pacientes com sangramento agudo, ver se tem o manejo da disfunção renal, da infecção. Então, olha para esse lado também, porque não adianta ficar corrigindo e não ampliar o antibiótico se for necessário, coletar cultura, procurar foco infeccioso, né? Tudo isso precisa participar ali da tua conduta como especialista, como médico. E também monitorar os níveis de plaqueta e fibrinogênio e, se possível, né, ensaios viscoelásticos, que aí entra o tromboelastograma que a Natália e a Fê e o Rafa tocaram. E é interessante fazer esse ensaio viscoelástico porque você faz um uso mais racional de hemoderivados. Então, menor custo, menor risco de complicações. E aquele paciente que tem cirrose, tem testes de coagulação alterados, eu também anticoagulo esse paciente, se a gente viu que tem esses dois extremos de risco, né? Quando anticoagular? Nós já vimos que existe uma alta prevalência de trombose venosa portal, né, nos pacientes portadores de cirrose, exatamente por toda aquela tríade de Bishop alterada no paciente com cirrose. Então, esses pacientes têm um maior risco, inclusive pode atrapalhar, às vezes inviabilizar tecnicamente um transplante isolado de fígado. Então, hoje se preconiza a anticoagulação dos pacientes que têm trombose de porta e têm indicação de transplante. É um desafio. É preciso ter realmente coragem, a gente precisa muito ponderar risco-benefício, mas um paciente ou outro no nosso serviço está anticoagulado. Porque é muito dinâmico, né? Às vezes o paciente está bem, está estável, mas aí faz uma PBE, aumenta o risco de sangramento e ele está lá anticoagulado. Então, realmente a gente tem que considerar aquele paciente que está mais ali estável para anticoagular. Outra coisa importante também, todo paciente que interna, portador de cirrose, tem que fazer aqueles scores de risco de TVP. Paciente que tem cirrose tem um maior risco de TVP,
TVP e TEP, e inclusive tem um maior risco de fibrilação atrial. A prevalência é cerca de 5% no grupo de pacientes cirróticos, na população geral não chega a 2%. Então, por vezes, você sim precisa anticoagular, e até em comorbidades que coexistem com a cirrose. E nós, como hepatologistas, vamos ter que saber disso e poder dar o braço ali para o colega cardiologista que está precisando anticoagular. Lembrar sempre, todo paciente seguir baveno. Se tem indicação de rastrear varizes, vai lá e rastreia, porque em algum momento você pode precisar anticoagular esse doente e aumentar o risco de sangramento, tá? Em relação ao uso de anticoagulantes, como eu te falei, é um tanto desafiador. A gente pode usar tanto a heparina de baixo peso, a enoxaparina, como os DAOX, né, que são os anticoagulantes orais. Tem mais estudos com a varfarina, mas a gente sabe que no dia a dia é muito difícil controlar a INR com o uso de varfarina. E quando a gente fala dos anticoagulantes orais, eles já têm sido utilizados, infelizmente, a gente tem dificuldade de ter estudos nessa população, por conta dos riscos, eles não é uma população incluída nos ensaios clínicos, então a gente tem pouco estudo, mas os pequenos que têm séries de casos mostram que o risco de sangramento é comparável à varfarina e a heparina de baixo peso, e que sugerem uma segurança. Lembrar que existem anticoagulantes melhores para pacientes cirróticos. Então, não é só a rivaroxabana, existem outras oportunidades que a gente precisa avaliar e também tem que considerar se há ou não disfunção renal, que também tem ajuste de dose e melhor anticoagulante oral. E o último cenário é a hepatite aguda grave. Então, estamos com 2 hepatites agudas graves internadas hoje no Einstein. Só corrige se houver sangramento ativo ou se for fazer um procedimento de moderado e alto risco de sangramento. Crio e plaquetas, tá certo? Sempre guiado por tromboelastograma, então a gente tem essa possibilidade aqui, e o alvo seria 50.120 de fibrinogênio. Quando a gente fala, só para pincelar assim, um pouquinho sobre os ensaios viscoelásticos, a gente tem a tromboelastografia e tem a tromboelastometria rotacional, que é o ROTEM e o TEG. Eu coloquei aqui só o que é correspondente, né, do TEG para o ROTEM, então no ROTEM é CT, para o TEG é R, então só para a gente na hora que for ver, né, para ter como consultar aí esses slides. Mas o que é interessante nesses ensaios? Mesmo cirróticos com todo aquele, com a plaqueta baixa, o TP normal, né, que é um cirrótico compensado, quando você faz TEG, tá normal. Então, mesmo o paciente tendo ali 50.000 de plaquetas, tá? Então ele está naquele equilíbrio tênue, tá? Então é interessante porque você faz uma estratégia de transfusão guiada, quando indicada naquelas situações que a gente conversou. Então, existe menor uso de hemocomponentes, os riscos de trale, né? Reações alérgicas, imunização, aquele paciente que vai ser submetido ao transplante, que pode precisar de transfusão no pós-transplante, fica mais difícil de encontrar bolsa compatível, então precisamos considerar isso também. E todos os estudos que demonstram correção, transfusão por correção de plaqueta e TP, comparado à transfusão guiada por TEG, não demonstrou falha de controle de sangramento, então os dois controlam bem, não aumenta risco de ressangramento e também não aumenta a mortalidade. Então, assim, nessas avaliações são iguais, só que os riscos da hemotransfusão é que é reduzido, né, no paciente guiado por TEG, e também o custo. Então, não mexe muito em mortalidade e sangramento, é mais riscos e custo. Então, é toda uma ciência isso aqui, tá certo? Só olhando aqui en passant, né? Então, a gente tem o tempo de coagulação
que é o CT, aqui é no Rotem. Determina o nível de anticoagulação ou se há deficiência dos fatores de coagulação. Então, quando você tem um CT mais longo, então, quando a curva começa mais à frente, você tem deficiência de fatores de coagulação. Tem o CFT, que avalia a qualidade do coágulo. Então, o coágulo até se formou, mas ele está firme, né? Se a consistência do coágulo é firme. Então, isso a gente avalia por uma linha que passa depois da primeira divisão, né? Quando termina CT. Tem o ângulo, então o ângulo dessa linha com o que se desenha aqui, que é do comportamento das plaquetas. Então, esse ângulo aqui também determina se o paciente tem hipocoagulabilidade ou hipercoagulabilidade. O MCF, que é exatamente essa amplitude do gráfico, determina se está tendo uma boa interação de fibrina, de plaqueta, se o coágulo está bem formado, bem fixo. E tem a lise. Então, quando o paciente está com aquela fibrinólise aumentada, você vê que essa lise ela acontece acontece bem antes do que deveria acontecer. Vai ter alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse paciente, a gente observa aqui que demora muito para iniciar, né? Então, o normal de CT é até 1000, aqui a gente tem 1021. Então, está faltando fator de coagulação. E quando a gente observa, o CTF também está muito prolongado, então está faltando plaqueta. E quando você olha a amplitude do gráfico, também é uma amplitude pequena. Então, o paciente tem uma hipocoagulabilidade, tanto por plaqueta quanto por fator de fibrinogênito. A gente tem que fazer as duas coisas. Aqui para vocês entenderem como é interessante. Por exemplo, paciente normal. Então, ele tem um CT normal, ele tem um ângulo bom e ele faz uma amplitude boa e vai até o fim. Então, ele não faz uma quebra do gráfico. Já o paciente que tem hemofilia, que tem deficiência do fator 7A, é uma deficiência importante, que a gente sabe que até aumenta muito o risco de sangramento, então ele demora para formar o coágulo, ele tem uma dificuldade, tem uma angulação baixa, mas depois ele forma o coágulo certinho, então as plaquetas dele estão ok. O paciente que tem trombocitopenia, então, fatores de coagulação estão ok, né? Então, um paciente que tem uma plaqueta baixa, mas tem um TP normal que muitas vezes reflete ali os fatores de coagulação normais. Então, ele parece até ter um CT ok, só que a gente vê que o ângulo é pequenininho e a amplitude muito baixa. Então, o paciente está faltando plaqueta. Já esse, ele até começa, faz uma angulação, também está faltando um pouco de plaqueta, mas olha como quebra o gráfico, né? Então, ele tem uma fibrinólise aumentada. E o paciente com hipercoagulação, ele rapidamente, então, um CT curto, e ele tem uma amplitude muito grande. Então, um paciente que tem um risco aumentado de trombose. Aqui eu achei interessante trazer, são 2 casos de pacientes submetidos a transplante de fígado. Paciente 1, paciente 2. Olha, observem aqui, ó. Esse primeiro paciente, ele tinha até um CT ok, ele fazia uma angulação boa, tinha uma amplitude boa, mas quebrava o gráfico bem no começo. Então, ele tinha uma fibrinólise aumentada. Para esse paciente não foi feito plaqueta. Para esse paciente não foi feito crio precipitado nem plasma. Para ele foi feito a proteinina, para inibir a fibrinólise. E aí, depois que foi feita a proteinina, né, enquanto fazia efeito, esse gráfico do Rotem melhorou bastante, só que depois que fez a reperfusão, novamente quebra. Foi administrado novamente e o paciente se manteve ali num equilíbrio hemostático até o fim da cirurgia, com a administração de inibidor de fibrinólise. Já esse outro paciente, ele tinha um CT ok, ele fazia um ângulo um pouquinho menor, mas olha a amplitude do gráfico, pequena. Então, aqui não foi feito plasma, nem crio, nem a proteinina. Foi feito transfusão de plaqueta. Então, ele permaneceu aqui, né? Fez uma amplitude boa. Depois caiu a amplitude de novo, nova transfusão de plaqueta. E assim, o paciente terminou a cirurgia em equilíbrio hemostático.
Então, é muito interessante, aqui, acho que a Fê e o Rafa presenciaram, né, que o anestesista faz o TEG várias vezes, em várias oportunidades durante o transplante. Transplantes mais tranquilos, eles não repetem tanto, mas tem transplante que demora muito, é um TEG a cada 1 hora. E é isso, assim, quero deixar de mensagem que realmente o equilíbrio hemostático não é intrinsecamente pró ou anticoagulante, mas sim é um estado em que há uma redução da capacidade de manter esse equilíbrio. Então, se o desafio for grande, o paciente cirrótico não vai conseguir equilibrar. Então, ele vai para alguma das pontas, ou ele fica trombogênico, ou ele sangra demais. É isso, gente. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer pela aula. Coagulação já não é fácil e coagulação no paciente cirrótico ainda menos. Eu, um dia desse, estava até conversando com o doutor Rafael que coagulação, eu acho que eu já tinha estudado antes da residência de hepato, mas só na residência eu já estudei umas 3 vezes e toda vez que ou eu estudo ou eu tenho uma aula, eu aprendo alguma coisa diferente. Ele tinha me dado até um artigo para apresentar sobre isso, ele é a doutora Fernanda, e aí eu achei muito interessante porque na sua aula me remeteu muito, né? Quando você começa a estudar, primeiro você acha que o paciente cirrótico ele tem um estado pró-coagulante, né? Você acha que ele vai sangrar. E quando você vai estudando, você vê que não, que o organismo dele tem inúmeros mecanismos para meio que contrabalancear isso, né? E aí, uma das coisas que eu acho mais interessante até para os meninos que são da clínica é que a gente tem a impressão de que transfundir vai fazer bem, que transfundir vai trazer benefícios, e ao contrário, né? Os trabalhos mostram que aumenta os efeitos trombóticos, aumenta os eventos realmente trombóticos nesse paciente. Então, a aula foi muito, muito boa. O tromboelastograma eu preciso ver mais, realmente. A impressão que eu tenho é que eu estudo, eu aprendo, mas se eu não ficar vendo o tempo todo, eu acabo esquecendo, né? Mas a aula foi muito boa, muito obrigada. Que bom, Nath.